Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 25 de novembro de 2024. Vamos ao destaque do dia: doação de sangue. Cada doador ajuda a salvar até 4 vidas. E para estimular esse gesto nobre, hemocentros de todo o país se unem em campanha. Jéssica Gonçalves. Na semana em que se comemora o Dia Nacional do Doador, hemocentros de todo o país realizam campanhas para aumentar os estoques e garantir que não falte a quem precisa. E ainda, pescadores profissionais devem ficar atentos. Prazo para atualização do Registro Geral de Pesca vai até o fim de dezembro. Sem a licença, o exercício da profissão pode ficar irregular. Cleide Lopes. Também pelo mesmo sistema, pode ser feito o cadastramento inicial para a emissão da licença de pescador e pescadora profissional. Vir também tragédia na Serra da Barriga. Presidente Lula lamenta as mortes de 18 pessoas em acidente em Alagoas. E Ministério da Cultura determina o fechamento por 3 dias do Parque Memorial Quilombo dos Palmares em razão do luto. Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.edc.com.br ou no canal Gov, na sua TV aberta. Quem trabalha com pesca profissional no país tem um instrumento importante para exercer a atividade com direitos garantidos. É o Registro Geral de Pesca, que também garante benefícios, como o seguro-defeso. E está terminando o prazo para os pescadores atualizarem essa licença para continuar atuando na área. Saiba o que fazer para não perder o registro na reportagem de Cleide Lopes. O Edinaldo Rocha, que mora no Pará, é registrado como pescador artesanal desde 1985 e sempre tirou das águas o seu sustento. Ele também faz parte do movimento dos pescadores de Santarém e zela para que os mais de 6.800 associados renovem a licença profissional. A grande vantagem dele estar ativo com esse RGP, que é Registro Geral da Pesca, porque ele dá direito, além de dar direito a ser um pescador profissional, dá direito de receber os benefícios, tanto os previdenciários, financiamento. É importante ele estar solicitando o seu registro para que ele possa estar ativo, não perder essa documentação. Segundo dados do Registro Geral da Atividade Pesqueira, existem hoje no Brasil mais de 1.300.000 pescadores artesanais credenciados, que são responsáveis por quase 60% de todo o pescado produzido no país. O Ministério da Pesca e Aquicultura reforça que para exercer o ofício de pescador é preciso ter o registro de atividade pesqueira ativo. E por isso, os pescadores devem ficar atentos. No próximo dia 31 de dezembro, encerra o prazo para o recadastramento de quem já exerce a profissão. Também pelo mesmo sistema, pode ser feito o cadastramento inicial para a emissão da licença de pescador e pescadora profissional, como explica a coordenadora-geral de Registro de Pesca e Aquicultura do Ministério da Pesca, Ellen Moyá. Esse período de recadastramento ele iniciou em 2021 e ele vai se encerrar em 31 de dezembro de 2024. Para quem que vai se encerrar? Para os pescadores que precisam fazer o recadastramento, que são pescadores antigos e ativos no sistema antigo, e pescadores que estão fazendo o registro inicial com protocolo. E o sistema, a partir do ano que vem, ele continua aberto para quem vai solicitar pela primeira vez a carteira de pescador profissional. O profissional que não fizer o recadastramento até o fim do ano terá sua licença cancelada e só vai poder pedir novamente o documento após 6 meses do cancelamento. O recadastramento é feito por meio do sistema Pesque Brasil, no portal gov.br. Para mais informações, o pescador também pode ligar para o número 61 3276 5073. Reportagem Cleide Lopes.
hoje, 25 de novembro, é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Com a campanha Somos Todos do Mesmo Sangue, hemocentros de todo o Brasil se unem durante a última semana do mês para destacar a importância do gesto. A repórter Jéssica Gonçalves foi até o hemocentro do Distrito Federal e conversou com alguns doadores. Vamos acompanhar. Com as férias e o Natal chegando, a doação de sangue acaba diminuindo. E na semana em que se comemora o Dia Nacional do Doador, celebrado nesta segunda-feira, hemocentros de todo o país realizam campanhas para aumentar os estoques e garantir que não falte a quem precisa. O estudante Arthur Bilac, que mora em Brasília, começou a doar sangue no ano passado. Quando meu primo ele foi diagnosticado com leucemia e ele precisava de uma transfusão de sangue. E o meu tipo sanguíneo era compatível com o dele e eu fui doar para ele. Desde então, eu sempre tenho doado. Teve ainda quem doou pela primeira vez. É o caso da fisioterapeuta Lisa Ferreira, que tomou a iniciativa a partir de uma campanha do hospital onde trabalha, também em Brasília. No nosso dia a dia mesmo a gente vê que é diariamente, precisa mais de uma vez e a gente vê a necessidade como é importante. De acordo com o Ministério da Saúde, atualmente 1,8% da população brasileira doa sangue com frequência. O índice está dentro dos parâmetros recomendados pela Organização Mundial da Saúde, de 1 a 3%. Mas ainda pode melhorar. É o que ressalta o presidente do Hemocentro do Distrito Federal, Osnei Okumoto. Os estoques estão abaixo do que a gente espera, né, de 880 bolsas. Por que aconteceu isso? Em decorrência, muitas vezes, da mudança de tempo, de clima e também pelo aumento do uso do sangue. Aumentou em 10% nesse período de novembro, porque muitas pessoas vão entrar de férias a partir de dezembro, tanto os médicos como os pacientes. Uma única bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas. Para doar, é preciso atender a alguns critérios, como ter entre 16 e 69 anos, sendo que os menores de 18 devem ter autorização de um responsável legal, pesar no mínimo 50 quilos, estar em boas condições de saúde, ter dormido pelo menos 6 horas nas 24 horas anteriores à doação, estar bem alimentado e não ter ingerido bebida alcoólica 12 horas antes de doar. Reportagem Jéssica Gonçalves. A coleta de plasma sanguíneo humano para a produção de medicamentos hemoderivados bateu recorde em 2024. Os dados são da Hemobras, empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, instituição que é vinculada ao Ministério da Saúde. De janeiro a outubro de 2024, foram coletados 160 mil litros de plasma, superando a meta estipulada pelo contrato com a empresa parceira para 2024 de 150 mil litros. O número representa um aumento de 7,2% em relação a todo o ano de 2023. A estimativa é fechar o ano com cerca de 200 mil litros captados. No último ano do contrato, em 2026, a meta é de 300 mil litros de plasma exportado. Todo o volume de plasma exportado volta para o Brasil beneficiado em forma de medicamento para a população, sendo acompanhado por rigoroso sistema de rastreamento. O Brasil segue comprometido com o aumento das coberturas vacinais. De acordo com o Ministério da Saúde, este ano, 12 vacinas já ultrapassaram o percentual de imunização do ano anterior. E já tem orçamento garantido para o ano que vem para o Programa Nacional de Imunizações. O Sistema Único de Saúde disponibiliza todos os anos 320 milhões de doses de mais de 50 imunobiológicos em todos os estados do país. Fazer com que as vacinas cheguem aos brasileiros que precisam delas é uma das prioridades do governo federal. Em 2023, houve incremento de cobertura em mais de 13 vacinas para menores de 2 anos de idade. E a tendência de alta continuou em 2024, de acordo com o diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Éder Gatti. Nós temos algumas vacinas que já passam da faixa de 90% de cobertura, mostrando que nós estamos atingindo meta, como, por exemplo, a tríplice viral, que chega a 96,2% de cobertura vacinal da primeira dose da tríplice viral. Ou seja, seguimos numa tendência de aumento. Entre as ações que contribuíram para o incremento na cobertura vacinal estão recursos extras para estados e municípios, campanhas regionalizadas voltadas para as diferentes realidades do país, promoção da vacinação
vacinação nas escolas e o monitoramento das estratégias adotadas. Fruto desse trabalho, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, lembrou que o Brasil recebeu novamente a certificação de país livre do sarampo e voltou a ser uma referência para o mundo. O Brasil saiu da lista dos 20 países que menos estavam vacinando no mundo, fruto de um trabalho tanto de combate ao negacionismo, quanto também fruto de um trabalho intenso de planejamento local. O Brasil volta a ser referência para o mundo em vacinação, fruto de muito empenho que na linha do SUS é sempre feito de forma integrada entre governo federal, estados e municípios. Para o ano de 2025, de acordo com o Ministério da Saúde, há um orçamento garantido de 7 bilhões e 200 milhões de reais para aquisição de imunizantes. Reportagem Natália Kozlik. E quando a mãe for levar o filho para vacinar, fique de olho. O esquema de imunização contra a poliomielite mudou. As 2 doses de reforço via oral vão dar lugar a apenas uma dose, agora injetável. A mudança vai garantir uma maior eficácia na imunização, além de reduzir em uma ida ao posto de saúde. O novo esquema começou a valer agora, em novembro. Em todo o país, as gotinhas vão dar lugar a uma picadinha. A gerente substituta da rede de frio da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Karine Castro, dá os detalhes. São 3 doses iniciais injetáveis, como já era no esquema anterior, e o reforço, que vai ser composto de apenas uma dose, também na formatação injetável. E aí a gente passa a ter uma substituição de 2 reforços da vacina gotinha por um reforço da vacina injetável a partir de agora. O esquema vacinal, então, vai ficar assim. Aos 2 meses de vida, a criança toma a primeira dose. Aos 4 meses, a segunda dose. Aos 6 meses, uma terceira dose. E aos 15 meses, a dose de reforço injetável. A mudança levou em conta as novas evidências científicas e, além de diminuir uma ida ao posto, vai garantir maior eficácia na imunização. É o que afirma a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Etel Maciel. E agora, por uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, já utilizada em países como Estados Unidos, o Brasil agora passa a ter em todo o seu esquema vacinal, inclusive no reforço, a vacina com vírus inativado, que é mais segura e mais eficaz. Atualmente, há cerca de 38 mil salas de vacinação nas unidades básicas de saúde em todo o país. Em uma delas, no centro de Brasília, a pequena Analice, de 7 dias, já começou a cumprir o esquema vacinal. A mãe, Raquel de Castilho, conhece bem a importância desse gesto. Todas as vacinas que a gente precisar dar para ela, a gente vai dar. Mesmo com o coração apertado, dá a dorzinha que provoca, mas com certeza pensar no bem dela. A poliomielite é uma doença contagiosa que pode causar paralisia nos músculos e até mesmo levar à morte. O Brasil está livre da doença há 34 anos, graças à vacinação em massa da população. A meta do Ministério da Saúde é que a cobertura vacinal alcance 95% até o fim deste ano. E antes que perguntem, o mascote Zé Gotinha, símbolo da luta contra a poliomielite, não vai se aposentar, não. Ele continua atuando em defesa da vacinação e da vida. Reportagem Luciana Colares de Holanda. E o Ministério da Saúde está ligando para milhares de brasileiros, colhendo informações sobre os hábitos da população. É a pesquisa Vigitel, que investiga fatores de risco para doenças crônicas, como hipertensão, obesidade, diabetes e câncer. A coleta de dados começou em outubro e deve durar cerca de 4 meses. Caso você receba essa ligação no seu telefone fixo ou celular, basta responder algumas perguntas. O questionário inteiro dura cerca de 10 minutos. A pesquisa é voluntária, mas é importante que a população
população responda, uma vez que, com esses dados, o governo pode planejar ações de prevenção às doenças crônicas. É importante lembrar que nessa pesquisa você não precisa informar dados pessoais, como CPF ou RG, e o sigilo das informações é garantido pela Lei Geral de Proteção de Dados. A equipe econômica do governo federal comentou agora há pouco o relatório de avaliação de receitas e despesas primárias do 5º bimestre. O documento prevê o bloqueio de mais 6 bilhões de reais em verbas do Orçamento Geral da União deste ano. Somado aos outros bimestres, o valor total dos bloqueios até agora passa dos 19 bilhões de reais. A necessidade de bloqueio foi justificada, entre outros fatores, pelo aumento de 7 bilhões de reais em gastos previdenciários. O secretário de Orçamento Federal substituto Cleiton Montes disse que o detalhamento do bloqueio será feito até o fim do mês, quando cada órgão da administração federal vai indicar as ações que serão atingidas. Não vai haver contingenciamento, uma vez que o déficit encontra-se dentro da banda da meta. Como é de praxe, o detalhamento do bloqueio por órgão, ele é feito no decreto, que vai ser publicado no final desse mês, no dia 29/11, a gente vai divulgar como será a abertura desse bloqueio de 6 bilhões por órgão. E os órgãos, por sua vez, terão 5 dias para detalhar o valor do bloqueio nas suas ações orçamentárias. O relatório de receitas e despesas é um instrumento da gestão fiscal no Brasil e aponta o detalhamento do que o governo arrecada e gasta. O presidente Lula prestou solidariedade aos familiares das vítimas do acidente com um ônibus na Serra da Barriga, em União dos Palmares, Alagoas, que matou 18 pessoas e feriu outras 30 na tarde de domingo após cair em uma ribanceira. Em suas redes sociais, o presidente disse que o governo federal está acompanhando as investigações e dará apoio no atendimento e amparo às vítimas. O Ministério da Cultura e a Fundação Palmares também lamentaram o acidente. E a ministra da Cultura, Margarete Menezes, anunciou o fechamento do Parque Memorial Quilombo dos Palmares por 3 dias. Quero expressar o meu sentimento de tristeza por essa tragédia que se abateu sobre algumas pessoas num ônibus que estava indo para o Quilombo dos Palmares. O Ministério da Cultura e a Fundação Palmares decretaram 3 dias de luto, o fechamento do parque, em consideração a esse momento tão trágico que estamos passando. Também nas redes sociais, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, lamentou o acidente e expressou sua tristeza por ter ocorrido justamente no mês da consciência negra, importante para todos os brasileiros. 190 obras espalhadas pelos 11 estados de fronteira. É o projeto Rotas de Integração Sul-Americana. O relatório com o mapeamento do status da atuação da administração pública federal nas regiões foi divulgado hoje pelo Ministério do Planejamento e Orçamento. O novo PAC prevê um investimento de 4 bilhões e meio de reais até 2025. Com investimentos que integram um novo programa de aceleração do crescimento, o projeto Rotas de Integração Sul-Americana prevê 190 obras em 11 estados que fazem fronteira com países da América do Sul. O pacote de obras inclui 65 rodovias federais, 40 hidrovias, 35 aeroportos, 21 portos, 15 infovias, 9 ferrovias e 5 linhas de transmissão de energia elétrica. As obras serão custeadas com investimentos diretos do governo federal e concessões ao setor privado. De acordo com um relatório divulgado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento, 51 projetos que embarcam boa parte das obras estão com recursos previstos no projeto de lei orçamentária anual 2025, num total de 4 bilhões e meio de reais. O Brasil tem fronteira terrestre com 9 países da América do Sul: Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname, além do departamento da Guiana Francesa. Toda essa região de fronteira envolve 588 municípios brasileiros. Em 2023, o Brasil exportou quase 43 bilhões de dólares para os países da América do Sul e importou pouco mais de 28 bilhões.
O projeto Rotas de Integração Sul-Americana também vai facilitar as exportações brasileiras para a Ásia, a partir de portos nos países vizinhos. Um estudo do Observatório Nacional de Transporte revela que a rota bio-oceânica reduz em mais de 5 mil quilômetros a distância marítima para Xangai, na China. Isso pode representar até 12 dias a menos de transporte marítimo. Nazi Brum para a Voz do Brasil. As obras da BR-156, rodovia essencial para a ligação do Amapá ao restante do Brasil, serão retomadas. 2 ordens de serviço assinadas hoje pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, garantem a pavimentação de 116 quilômetros da estrada. Uma das obras conecta a capital, Macapá, a Laranjal do Jari, perto da fronteira com o Pará, no sul do estado. A outra obra liga Calçoene e Oiapoque ao norte do estado. No total, serão investidos cerca de 550 milhões de reais que virão do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O ministro Renan Filho comentou sobre a importância das obras para o estado, que ainda não tem acesso à rodovia federal. Isso vai ser fundamental, um momento de nova esperança e uma demonstração que o governo do presidente Lula deseja integrar o estado do Amapá ao desenvolvimento do país inteiro, criando mais oportunidades aqui e garantindo, com isso, melhor qualidade de vida para as pessoas. Uma oportunidade de capacitação profissional em uma área que desponta no mercado de trabalho. Um projeto do Ministério das Comunicações está levando até as escolas formação em robótica, montagem e configuração de computadores e manutenção de celulares. Tudo num formato de carreta digital, projeto itinerante que está começando no Distrito Federal e que deve se estender pelo país. Uma sala comum, com cadeiras, mesas e as explicações projetadas no quadro. Em uma das mesas, há um processador de computador aberto, para que os alunos possam ver de perto os componentes, além de ferramentas e outros materiais. Essa poderia ser uma sala de aula tradicional, mas a diferença é que ela está montada dentro de uma carreta, estacionada em frente a uma escola no Núcleo Bandeirante, a 20 minutos de Brasília. Lá, estudantes de ensino médio aprendem sobre robótica, montagem e configuração de computadores e manutenção de celulares. O projeto itinerante se chama Carreta Digital e leva capacitação profissional em tecnologia para estudantes a partir do 6º ano do ensino fundamental e do 1º ano do ensino médio. O trabalho é desenvolvido pela Rede Brasileira de Certificação, Pesquisa e Inovação, em parceria com o Ministério das Comunicações e com as Secretarias Estaduais de Educação. Christian Lobo, coordenadora da rede, explica como funciona essa formação. Então a ideia aqui é que eles têm um espaço laboratorial mesmo. Então eles recebem kits, eles fazem trabalhos com esse material, eles se organizam para que eles possam entender a aplicabilidade teórica de tudo que ocorre. Quando terminam a formação, os estudantes recebem um certificado e já podem atuar no mercado de trabalho. O diretor do Departamento de Projetos de Infraestrutura e de Inclusão Digital do Ministério das Comunicações, Jordan Paiva, explica que o projeto traz benefícios para os estudantes e para o mercado. Além de fazer a inclusão digital, você tem a capacitação profissional desses estudantes. Existe uma demanda cada vez mais forte por profissionais capacitados e essa iniciativa do projeto de carretas digitais traz essa capacitação através desse projeto. O estudante Nicolas Silva, que está participando dos cursos no Núcleo Bandeirante, quer empreender no marketing digital. Aos 18 anos, ele conta que já abriu a própria empresa e começou a trabalhar na área e acredita que o curso vai ajudá-lo nesse futuro. Eu acho que vai ser muito bom para aprimorar tanto os equipamentos da empresa quanto algo do tipo, entender qual que vai ser o melhor, tanto para atender os clientes quanto os servidores da empresa. O projeto piloto é itinerante. A carreta já passou por outras 7 escolas do Distrito Federal. Outra carreta está no Mato Grosso do Sul. Ano que vem, Maranhão e Rio Grande do Sul receberão a visita do projeto, que em seguida vai para Roraima. A expectativa é certificar 15 mil alunos nos 4 estados e no Distrito Federal. Depois, o projeto deve ser ampliado para todo o país. Reportagem, Márcia Fernandes. A
As ações de desintrusão na terra indígena Munduruku foram intensificadas na última semana. Somente em 7 dias foram aplicados R$9 milhões em multas pelo IBAMA e apreendidos 20 mil litros de óleo diesel. Também foram destruídos equipamentos como retroescavadeiras, motores e geradores. Um prejuízo estimado em R$45 milhões para o garimpo ilegal. Coordenada pelo governo federal, a ação que começou no dia 9 de novembro combate a exploração ilegal na terra indígena Munduruku, nos municípios de Jacareecanga e Itaituba, no Pará. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF determina teto para valores de serviços funerários no município de São Paulo. Instituição de ensino é condenada por fraude na contratação de professores. Tribunal do Júri de ex-policiais acusados pela morte de Genivaldo Santos começa amanhã. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal determina teto para valores de serviços funerários no município de São Paulo. A decisão é do ministro Flávio Dino, relator de ação apresentada pelo partido PCdoB contra 2 leis da cidade de São Paulo sobre cobranças de serviços funerários. Fernanda Porto. Na ação, a legenda argumenta que há exploração comercial abusiva em momento de vulnerabilidade da vida, que é no funeral de um ente querido. O aumento se deu depois da privatização dos cemitérios do município de São Paulo. Ao analisar o caso, o relator, em decisão liminar, determinou que o município de São Paulo restabeleça a cobrança de serviços funerários, cemiteriais e a cremação, tendo como teto os valores praticados antes da privatização, atualizados pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Na decisão, o ministro Flávio Dino destacou reportagens que relatam abusos sofridos pela população paulistana quando precisam do serviço funerário. Ao final, destacou que a análise da constitucionalidade da privatização do serviço público ficará para julgamento de mérito pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Herdeira de ex-combatente não pode acumular pensão especial com pensão por morte do INSS. Essa conclusão é da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa. No julgamento, uma pensionista pretendia acumular o valor recebido pela morte do pai ex-combatente com a pensão do INSS pela morte do marido. O relator na primeira turma do STJ, ministro Paulo Sérgio Domingues, observou que não é possível acumular a pensão especial de ex-combatente da Segunda Guerra com outros valores dos cofres públicos, como a pensão do INSS. E com base em entendimentos firmados pelo STJ, o ministro destacou que essa vedação também se aplica aos herdeiros de ex-combatente que passam a receber o benefício especial. Instituição de ensino é condenada em R$5 mil por fraude na contratação de professores em Guarulhos, São Paulo. A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Larissa de Paula. O Ministério do Trabalho e Emprego comprovou que os professores foram contratados por intermédio de uma cooperativa para evitar pagar direitos trabalhistas. Com isso, o Ministério Público do Trabalho solicitou a indenização por danos morais coletivos e o registro dos profissionais na carteira de trabalho. A terceira turma do TST aceitou o pedido após avaliar que a fraude extrapola o universo dos trabalhadores diretamente envolvidos e tem impacto social mais amplo. Justiça Federal reconhece direitos pré-existentes de comunidade indígena sobre as terras inundadas pela usina hidrelétrica de Balbina, no Amazonas. A Eletronorte, FUNAI e União devem indenizar indígenas pelos danos coletivos causados. Júlia Costa.
De acordo com o Ministério Público Federal, os danos morais são decorrentes da expulsão dos Waimiri-Atroari de suas terras para a construção da usina e o atraso na redefinição dos limites da terra indígena. A decisão também anulou os títulos de propriedade concedidos pelo Estado do Amazonas sobre a área, que foi ocupada indevidamente entre 1969 e 1971, desconsiderando a ocupação da comunidade indígena. Começa amanhã, dia 26, o julgamento pelo Tribunal do Júri dos 3 ex-policiais rodoviários federais acusados do homicídio de Genivaldo de Jesus Santos. O caso ocorreu em maio de 2022 durante uma abordagem policial no município de Ubaúba, Sergipe. Genivaldo morreu após ter sido trancado no porta-malas de uma viatura da PRF e ser submetido à inalação de gás lacrimogêneo. Os réus respondem pelos crimes de tortura e homicídio triplamente qualificado. A previsão inicial é de que o júri popular dure 6 dias corridos. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão vota programa de regularização de dívidas não tributárias. Senador critica Carrefour na França por bloqueio à compra de carne do Mercosul. Pesquisa do Data Senado revela ligação entre vulnerabilidade econômica e violência doméstica contra mulheres negras. Boa noite. Boa noite. Um programa de regularização para pessoas físicas e jurídicas com dívidas não tributárias com autarquias, fundações públicas federais e Procuradoria-Geral Federal está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça nesta semana. O refinanciamento já foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e mira em créditos de difícil recuperação para a União, que estão com pagamentos suspensos devido a litígios judiciais. Mais detalhes com o repórter Bruno Lourenço. O projeto de lei que está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça cria o Programa de Regularização de Débitos Não Tributários. O objetivo é facilitar o refinanciamento de valores devidos às autarquias, às fundações públicas federais e à Procuradoria-Geral Federal, a PGF. Pessoas físicas e jurídicas ganham descontos sobre juros e multas de mora e prazos diferenciados para pagamento. A senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, foi a relatora na Comissão de Assuntos Econômicos e afirmou que, apesar de, à primeira vista, indicar renúncia de receitas, na verdade, a iniciativa, apresentada durante a pandemia de Covid-19, terá impactos positivos para o governo. Se trata de créditos de difícil recuperação, que em muitos casos estão com pagamentos suspensos devido a litígios judiciais. Entendo que a mera renúncia de uma parcela das multas e juros, desde que possibilitem o regular recebimento dos débitos e o fim de disputas judiciais sobre os temas, tende a gerar um efeito positivo ao caixa do governo, além de gerar economia processual e resolução rápida dos litígios. A liderança do governo, entretanto, pediu o adiamento da votação na última reunião para analisar a repercussão financeira da proposta. E em mais uma audiência pública para discutir a regulamentação da reforma tributária, a Comissão de Constituição e Justiça reuniu desta vez defensores do imposto seletivo que vai incidir sobre produtos e serviços considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. A comissão também ouviu representantes de segmentos que serão onerados com o tributo. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos. Pelo texto, o imposto seletivo vai incidir sobre operações envolvendo veículos, embarcações, aeronaves, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, bens minerais e apostas esportivas. Mas Luísa Machado, da Fundação Getúlio Vargas, defendeu a inclusão das armas de fogo nessa relação. Para ela, além de aumentar o número de mortes, o acesso mais facilitado a esse tipo de produto gera custos com o tratamento de pessoas feridas, dinheiro que poderia ser usado para outros fins. O valor gasto
gasto, especificamente com essas internações de armas de fogo, poderia ser utilizado para realizar 10 milhões de hemogramas completos, ou 934 mil mamografias. Já os representantes do setor de mineração citaram os compromissos de redução de emissões de gases de efeito estufa firmados pelo Brasil para se oporem à tributação do gás natural com o imposto seletivo. Rinaldo Mancin, do Instituto Brasileiro de Mineração, disse que a transição energética passa necessariamente pela extração de minerais usados na fabricação de produtos mais limpos. É o minério que produz a bateria de lítio, é o minério que produz o painel fotovoltaico, que produz o aerogerador, né? Então é incompatível. Por um lado, o governo brasileiro tem um conjunto de políticas públicas focado na transição energética, por outro lado, tributar contra minérios, né? Ainda participaram da audiência representantes do setor de jogos e das indústrias de veículos, de cigarros e de bebidas alcoólicas e açucaradas. O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, criticou a decisão da rede Carrefour, na França, de barrar a compra de carne do Mercosul. A decisão anunciada pela empresa varejista diz considerar como principal motivo o desânimo e a raiva dos agricultores franceses face ao acordo de livre comércio proposto entre a União Europeia e o Mercosul. Wellington Fagundes lembrou que o Brasil tem uma das melhores indústrias frigoríficas do mundo, com um modelo de inspeção sanitária extremamente exigente. Segundo ele, a decisão do Carrefour prejudica o Brasil e, em especial, o estado de Mato Grosso, que é o maior produtor de carnes do país. O parlamentar matogrossense apresentou requerimento na Comissão de Assuntos Econômicos, convidando o embaixador da França, Emmanuel Lenan, para que esclareça se esta é uma posição apenas do Carrefour ou do governo francês. Aliás, a senadora Tereza Cristina também já apresentou um requerimento da mesma natureza, que é o requerimento 1924 na Comissão de Relações Exteriores. Por isso, eu propus também na Comissão de Assuntos Econômicos para que a gente faça em conjunto essa nossa reunião de esclarecimento. Para garantir maior representatividade feminina na Comissão Mista de Orçamento, um novo projeto de lei quer ampliar o número de senadoras e deputadas no colegiado. O objetivo é assegurar a participação mais igualitária entre homens e mulheres em uma das comissões mais importantes para a gestão dos recursos públicos do país. Repórter Paulo Barreira. A Procuradora Especial da Mulher no Senado, senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, apresentou um projeto de lei que visa aumentar a presença de parlamentares femininas na CMO, Comissão Mista de Orçamento. Hoje, a comissão é composta por 80 membros, entre titulares e suplentes, com 10 senadores e 30 deputados. Desses, apenas 3 senadoras e 4 deputadas federais fazem parte do colegiado, o que representa menos de 9% da composição total. Para a senadora, essa disparidade precisa ser corrigida para garantir uma maior diversidade e equilíbrio na tomada de decisões que impactam toda a população brasileira. A parlamentar defende que o projeto é um passo importante para acabar com a exclusão histórica de mulheres na política e assegurar que elas tenham voz ativa na definição das prioridades orçamentárias. Um essencial passo nesse caminho é ampliar a participação das parlamentares e se tornar esse acesso mais igualitário em relação aos membros homens que historicamente dominam esse espaço de poder político que define todo ano o rumo da nossa nação. O projeto de lei também determina que as funções de presidente e vice-presidente da CMO sejam exercidas alternadamente a cada ano por representantes do Senado e da Câmara dos Deputados, respeitando a paridade de gênero. Além disso, estabelece que o relator do projeto de lei de diretrizes orçamentárias e o relator geral do projeto de lei orçamentária anual não poderão ser da mesma casa, partido ou bloco parlamentar do presidente do colegiado, devendo também ser de gêneros distintos. E uma pesquisa realizada pelo Instituto Data Senado mostra que a maioria das mulheres negras vítimas de violência mora com os seus agressores por falta de renda própria ou suficiente. O levantamento revela também que, independentemente da renda,
a maioria não procura medidas protetivas. A reportagem é de Marcela Cunha. A vulnerabilidade econômica está diretamente ligada aos abusos nos casos de violência doméstica. É o que aponta a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher Negra, realizada pelos institutos Data Senado e Nexus, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência. 85% das mulheres negras que sofreram violência doméstica ou familiar e não têm renda suficiente para se manterem sozinhas, precisam conviver com seus agressores em casa. A analista do Observatório da Mulher contra a Violência, Milene Tomoik, explicou que, apesar de não ser um fator absoluto, a autonomia financeira pode reduzir significativamente as situações de abuso. Esses números apontam para uma realidade de extrema vulnerabilidade, onde a dependência econômica e a presença de crianças torna a ruptura do ciclo de violência ainda mais desafiadora. Sobre a busca de apoio após situações de violência doméstica, a pesquisa mostrou que a maioria não procura ajuda, independente da escolaridade, enquanto 49% das mulheres negras não alfabetizadas foram à delegacia para reportar uma agressão, o número cai para 34% entre as vítimas que possuem ensino superior completo. A pesquisa foi feita com 13.977 brasileiras negras de 16 anos ou mais. Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Lira cobra a retratação do Carrefour e defende reciprocidade econômica entre países. Pauta da Câmara inclui ampliação de imunidade tributária a templos religiosos. Plenário aprova acordo comercial entre Brasil e China para evitar dupla tributação. Boa noite. Os deputados aprovaram um acordo comercial do Brasil com a China, aproveitando a visita do presidente chinês ao país. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes. A Câmara dos Deputados aprovou o acordo entre o Brasil e a China com medidas para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal, ou seja, a sonegação ou uso de mecanismos para evitar o pagamento de impostos sobre o comércio de produtos. Um dos dispositivos para prevenir que os dois países cobrem tributos sobre as mesmas operações é manter a cobrança na fonte, ou seja, no país de origem. O objetivo é estimular investimentos dos dois países e atrair investidores chineses para o Brasil e investimentos brasileiros na China. A China é o maior parceiro comercial do Brasil e o Brasil é o principal fornecedor de alimentos, como grãos e carnes, para a China. A aprovação do acordo coincidiu com a visita do presidente chinês Xi Jinping ao Brasil. Ele foi recebido pelo presidente Lula em Brasília e o encontro rendeu outros 37 acordos de cooperação entre os dois países, nas mais diversas áreas. Os novos acordos incluem a abertura do mercado chinês para 4 produtos agrícolas brasileiros, derivados de peixe, sorgo, gergelim e uvas, mas também foram assinados acordos nas áreas de energia, mineração, comunicações, finanças, educação, desenvolvimento sustentável, saúde e cultura. O acordo recebeu o parecer favorável do relator, deputado Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, e foi aprovado com o apoio de todos os partidos, inclusive da oposição. Para o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, o acordo é sinal da importância das relações econômicas e diplomáticas entre os dois países. A China é a principal parceira comercial do Brasil e a Câmara aprova este PDL no sentido de dar cada vez mais prestígio a essa relação extraordinária entre o Brasil e a China e o Brasil. O acordo aprovado pela Câmara prevê ainda trocas de informações entre os fiscos dos dois países. Depois de aprovado pela Câmara, o acordo entre o Brasil e a China, com medidas para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal, foi enviado para o Senado. Ele só passa a valer oficialmente depois de aprovado nas duas casas do Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher. Economia. Dados do IBGE mostram que a taxa de desocupação do Brasil ficou em 6,4% no terceiro trimestre de 2024. De acordo com Welter, do PT do Paraná, esta é a menor taxa de desemprego desde 2013.
O deputado celebra a geração de postos de trabalho, argumentando que o resultado é fruto da estabilidade econômica, além de investimentos estrangeiros e do governo federal. Welter observa que o cenário é tão positivo que em algumas regiões, como o oeste do Paraná, empresas e cooperativas têm recrutado imigrantes para suprir a demanda por trabalhadores. Ele avalia que os dados indicam que o país está no rumo certo, proporcionando desenvolvimento e orgulho para os brasileiros. Depois de mais um aumento da taxa básica de juros, Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, avalia que a atuação do Banco Central contribui para o empobrecimento do país. O deputado argumenta que a taxa de juros no Brasil é uma das mais altas do mundo, mesmo com a inflação sob controle. Luiz Carlos Rauli acusa o Banco Central de ceder às pressões do mercado e se ajoelhar ao sistema financeiro, em detrimento dos interesses da população. Ele afirma que o aumento dos juros prejudica diretamente o acesso ao crédito, o que encarece o uso do cartão de crédito para o consumidor. A Câmara aprovou o projeto que muda as regras para os contratos de seguro no Brasil. Relator da proposta, que seguiu para a sanção presidencial, Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, explica que o texto vai alinhar as normas brasileiras às melhores práticas internacionais, ampliando o acesso e a proteção dos segurados. Entre os avanços aprovados, Reginaldo Lopes destaca a segurança jurídica dos contratos e maior transparência na precificação. Na avaliação do deputado, o texto faz parte do pacote de micro-reformas que tem ajudado o Brasil a crescer sem gerar inflação. Meio Ambiente. O rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, aconteceu em novembro de 2015, causando a morte de 19 pessoas. Padre João, do PT, cobra a punição criminal dos responsáveis por aquela que foi considerada a maior tragédia ambiental do país. Segundo ele, é preciso dar uma satisfação internacional sobre o impacto ambiental e sobre as 19 mortes. Em contrapartida, Padre João elogia o empenho do governo federal e do Ministério Público na renegociação das indenizações, passando de 60 milhões de reais para 170 bilhões de reais os valores destinados às vítimas e às comunidades atingidas. Ao reforçar que o rompimento da barragem de Mariana foi um dos maiores crimes ambientais do país, Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, aponta o empenho do governo como fator fundamental para o acordo de pagamento de 170 bilhões de reais por parte dos responsáveis. Leonardo Monteiro ressalta que cerca de 3 bilhões de reais desse montante serão destinados para educação, inovação, ciência e tecnologia, beneficiando diretamente os moradores da região. Ele espera que os recursos contribuam para o fortalecimento da Universidade Federal do Rio Doce. Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, relembra que o rompimento da barragem de Fundão contaminou a bacia do Rio Doce e trouxe consequências negativas para o meio ambiente e a população local. A deputada defende que as empresas envolvidas no caso sejam responsabilizadas por todos os danos causados. Além disso, ao defender políticas de desenvolvimento sustentável, a deputada ressalta a importância de se colocar a proteção das vidas humanas acima dos interesses corporativos. Jaque Rocha reforça que o foco das decisões deve ser a vida das pessoas, como estabelecido na Constituição. Direitos Humanos. A pedido de Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, a Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial promoveu recentemente o seminário Justiça Racial no Cenário Internacional, Recomendações da ONU e Desafios para o Brasil. A deputada explica que o evento procurou enfrentar o racismo sistêmico e impulsionar políticas públicas de igualdade racial. Dayana Santos reforça que a luta por igualdade é essencial para restituir a dignidade dos mais afetados pelo racismo no país. A Câmara aprovou um projeto que facilita a comunicação de pessoas com deficiência em locais públicos. O repórter Antônio Vital explica. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prevê a implantação de um sistema de comunicação alternativo voltado para pessoas com deficiência em espaços abertos ao público. Esse sistema, além das palavras escritas, contará com recursos como símbolos, letras, números e fotos para aumentar a acessibilidade em lugares como órgãos públicos, ônibus, hospitais, museus, parques ou mesmo nas ruas das cidades.
Isso será feito sem o uso de tecnologias complexas. Esse tipo de ferramenta de informação tem o nome técnico de Sistema de Comunicação Aumentativa e Alternativa de Baixa Tecnologia. Esse tipo de informe é voltado para quem tem necessidades complexas, como pessoas com dificuldades para compreender ou expressar mensagens faladas, escritas ou gestuais. O projeto foi apresentado pela deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, e recebeu parecer favorável do relator, deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul. O relator deu como exemplo prático da proposta o uso de pranchas com desenhos, alternativa barata que ajuda quem não consegue entender mensagens complexas. Para Isa Arruda, esse modelo de comunicação aumenta a inclusão. Ampliar a acessibilidade comunicacional reforça o compromisso da Câmara à inclusão e ao respeito ao direito das pessoas com deficiência. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários no plenário. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, disse que o sistema amplia a capacidade de comunicação. Nós temos um profundo desafio para construirmos uma sociedade acessível, que tenhamos os desenhos universais. E a acessibilidade, ela pressupõe não apenas acessibilidade arquitetônica e acessibilidade de comunicação. Então nós estamos aqui com este projeto criando a comunicação que seja uma comunicação aumentativa, alternativa, como esta que está aqui. O projeto, que prevê a implantação de sistemas de comunicação alternativo voltado para pessoas com deficiência, com pranchas com desenhos e símbolos de fácil compreensão, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Educação. Ao defender as escolas cívico-militares, Eli Borges, do PL do Tocantins, argumenta que o modelo educacional contribui para a formação disciplinar das crianças. Ele assinala a importância de valores como respeito à bandeira e afirma que antigamente matérias como organização social e política brasileira fortaleciam o patriotismo entre os jovens. O deputado critica a tentativa do governo federal de limitar a atuação das escolas cívico-militares. Eli Borges espera que tanto o Executivo quanto o Supremo Tribunal Federal respeitem a decisão das famílias que optam por essa formação para os filhos. Política. Ícaro de Valmir, do PL, agradece ao povo de Sergipe pela participação nas eleições municipais de 2024. Ele cumprimentou os prefeitos eleitos em vários municípios, com destaque para as cidades de Itabaiana, Areia Branca, Nossa Senhora Aparecida, Pinhão, Carmópolis e Aracaju. Ícaro de Valmir afirma ter percorrido o estado durante 4 meses para conhecer as necessidades dos sergipanos e dar suporte a candidatos compromissados com a população. Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, agradece aos partidos e eleitores que apoiaram sua candidatura para a Prefeitura de Porto Alegre. Apesar de não ter vencido o pleito, a deputada reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a justiça social da cidade. Maria do Rosário reforça os desafios enfrentados pela capital gaúcha em 2024, especialmente a destruição causada pelas enchentes. Ela garante que vai atuar em favor das necessidades de Porto Alegre, especialmente nas áreas de segurança alimentar, saúde pública, educação inclusiva e enfrentamento ao racismo. Coronel Meira, de Pernambuco, elogia o crescimento do PL nas eleições municipais. Em sua avaliação, o resultado positivo foi possível graças ao apoio decisivo de lideranças nacionais, que mobilizaram milhões de eleitores em todo o país, identificados com as pautas conservadoras defendidas por sua legenda. Coronel Meira ressalta os 20 milhões de votos e as 517 prefeituras conquistadas, incluindo cidades grandes e 4 capitais. Além disso, ele analisa o recuo da esquerda como um sinal de descontentamento dos eleitores com ideologias associadas ao comunismo, dando preferência à liberdade e à soberania nacional. Votação. Imunidade tributária a organizações religiosas e programa de incentivo a fertilizantes. Esses são alguns dos temas que podem voltar à pauta de votações da Câmara nos próximos dias, como informa o repórter Cid Queiroz. A Câmara pode dar continuidade à votação da proposta de emenda à Constituição que amplia a imunidade tributária de templos e organizações religiosas. Já prevista na Constituição, a isenção de impostos passaria a valer também sobre bens ou serviços necessários ao funcionamento dessas instituições.
Um dos autores da proposta foi o deputado fluminense Marcelo Crivella, do Republicanos. A partir da aprovação da PEC 5, senhoras e senhores, uma igreja histórica, construída, por exemplo, no século XVII, lá no interior de Minas, cujos operários trabalharam descalços, muitos sem os dentes, que morriam antes dos 50 anos, que dedicaram sangue, suor e lágrima e que hoje está precisando de restauração, está caindo aos pedaços e a nossa geração se envergonha disso. Agora, quando for restaurada, não vai pagar mais os impostos na compra do material e na contratação do serviço. A deputada paulista Sâmia Bonfim, do PSOL, é contra a aprovação do projeto. Empresas funcionam como empresas. Creches, escolas, comunidades terapêuticas, asilos, espaços de cuidado. Elas têm CNPJ, têm uma gerência, têm os seus funcionários, têm aqueles que recebem os seus salários, que, aliás, um ponto importante, porque alguns alegam, ora, mas são somente para aquelas que não têm nenhum retorno financeiro. Quem me garante que o retorno financeiro não vai estar no CNPJ, mas vai estar no CPF? Também já é iniciada a votação do projeto que cria programa de incentivos para o fortalecimento da indústria nacional de fertilizantes pode voltar à pauta. O relator é o deputado Júnior Ferrari, do PSD do Pará. O nosso Brasil hoje, ele depende mais de 85% de importação dos fertilizantes para o nosso agronegócio. Essa dependência é muito perigosa, é muito preocupante, porque isso pode dar um colapso na nossa economia. Veja a situação da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Bastasse os países impedir o transporte de fertilizantes, o país ia ficar numa situação muito difícil. O plenário pode também votar o projeto que regulamenta a produção, a comercialização e o uso de bioinsumos agrícolas no Brasil. Bioinsumos são organismos vivos, como bactérias, insetos ou plantas, usados para melhorar a fertilidade do solo ou para o controle de pragas e doenças nas lavouras. E tiveram urgências aprovadas na última sessão o projeto que cria o Dia Nacional dos Congados e Reinados, o projeto que proíbe a importação de resíduos sólidos, o projeto que institui o dia 18 de agosto como o Dia Nacional da Dança Afro-Brasileira, o projeto que institui a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer e o projeto que aumenta as penas para quem comete violência contra médicos e outros profissionais de saúde no exercício da profissão. A deputada cearense doutora Mayra Pinheiro, do PL, defendeu o aumento de penas para pessoas que agridem profissionais de saúde. Nós estamos vivendo uma epidemia de violência contra profissionais da saúde em todo o território nacional. Segundo dados do Conselho Federal de Medicina, que fez um estudo minucioso, levantando em todas as unidades da federação os dados de violência praticados somente contra médicos, a cada hora um profissional médico é agredido, espancado e até assassinado, como aconteceu em Mato Grosso do Sul, onde um profissional médico, durante o atendimento, foi esfaqueado e morto por um parente de uma paciente. Esses e outros debates e votações você acompanha no portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Presidência. Em evento promovido pela Confederação Nacional do Comércio, Arthur Lira cobrou a retratação do Carrefour sobre a carne brasileira e defendeu uma resposta clara do parlamento contra o protecionismo europeu. O presidente da Câmara disse ainda que o projeto sobre reciprocidade econômica deve ser incluído na pauta de votações do plenário. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, protestou contra o protecionismo europeu, principalmente da França, ao discursar na abertura do evento CNC Global Voices, promovido pela Confederação Nacional do Comércio e outras entidades. Na semana passada, o presidente executivo global do Carrefour, Alexandre Bompard, divulgou um comunicado em suas redes sociais, dizendo que o grupo francês não comercializaria mais carnes provenientes do Mercosul, bloco formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.
Uruguai. Não é possível que o CEO de um grupo importante como o Carrefour não se retrate de uma declaração de praticamente não contratar as proteínas animais advindas e oriundas da América do Sul. O Brasil, como Congresso Nacional, os empresários e a população, tem que dar uma resposta clara. Segundo Lira, deve entrar na pauta desta semana no Congresso Nacional um projeto de lei sobre a reciprocidade econômica entre os países. Ele se referia ao projeto de lei que proíbe o governo brasileiro de propor ou assinar acordo internacional com cláusulas ambientais que restringem a exportação de produtos brasileiros sem que os países signatários adotem medidas de proteção ambiental equivalentes. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. Uma boa noite para você. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União está fiscalizando 367 órgãos federais para avaliar o nível de acessibilidade digital nos portais, aplicativos e serviços públicos. A auditoria está dividida em 2 etapas. A primeira delas já ocorreu com envio de pré-questionário para coletar as principais informações de cada instituição. Agora, com base nas respostas, outro questionário será aplicado para verificar se as normas e as boas práticas referentes ao tema estão sendo aplicadas. A acessibilidade digital garante o acesso de pessoas com deficiência e outros grupos da população, como os idosos. O TCU vai fazer um panorama da acessibilidade dos serviços digitais e avaliar quais ações podem ser replicadas para outros órgãos públicos. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.